Saída de Fernando, tudo que descobri sobre o caso. Vamos lá, tudo isso a gente troca uma ideia logo após a vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, tudo bem? Como é que estamos? Vamos chegando para trocar uma ideia e, mais uma vez, uma ideia que a gente não gostaria de estar trocando aqui. Porque quando parece que as coisas estão resolvidas, surge um fato novo. No Inter é sempre assim, sempre surge um fato novo. A impressão que eu tenho é que o Inter tem tanto problema, e vou fazer aqui uma analogia, parece que é assim, ó, tu tem uma sacolinha que cabe 20 bolinhas e tu tem 35 bolinhas no chão para botar dentro. Aí tu começa a botar todas e aí começa a escapar. Escapa uma, escapa outra, escapa outra. E aí começa a aparecer os problemas. Todo dia tem um problema novo no Internacional. Todo dia tem um problema novo no Internacional. E aí, faz como? Na véspera de um Grenal, na semana importante, o Inter cheio de problemas em campo, muitos problemas extracampo. Então vamos falar sobre tudo isso agora na sequência desse vídeo, mas antes eu vou te pedir para te inscrever no canal, deixar o like no vídeo e vamos trabalhar para atingir cada vez mais colorados. Bom, vamos lá. Os bastidores dessa rescisão são bastidores que pegaram até todo mundo de surpresa. Não era uma situação que se falava. E eu aqui não vou fazer juízo de valores, vou dar a minha opinião sobre cada fato. O jogador, a direção do Inter, quando anuncia a rescisão do Fernando, fala em comum acordo. Tudo ajudado, sim, vamos lá, tá tudo certo, ó, comum acordo, pum, de surpresa. Logo na véspera de um jogo no Rio de Janeiro. O que causou mais surpresa ainda, né? O Fernando ser desligado do clube na véspera de um jogo importante. Mas tudo bem, a direção tinha que resolver, resolveu. Vamos partir do princípio do início, como a gente pegou do início. Tá tudo bem, se eles entrarem como um acordo, ok. Porém, Fernando foi e deu uma entrevista ao Bola da Vez da ESPN e gerou polêmica. Mais uma bomba estourando no colo da direção do Internacional. E aí eu vou te trazer vários fatos sobre isso. Muitos falavam em comum acordo, mas o Fernando disse a coisa de outra forma. Ó, eu vou abrir aspas do Fernando. Na minha visão, a direção se precipitou. Eles diziam que a lesão era para 4 a 6 meses. Acredito que em um mês estarei 100% apto a jogar. Se voltar em 15 de outubro, que é a projeção do Fernando, conseguiria jogar de 10 a 12 jogos. Acho que seria bom para o clube. Eles poderiam esperar um pouco mais, mas acabou que não deu certo. Fizemos o acordo e fiquei com a minha família, disse Fernando. Cara, isso é sério, tá? Isso é sério. Porque vamos lá, se a direção projetava um tempo maior de recuperação, é porque houve um diagnóstico do departamento médico. E aí, o departamento médico errou, passando essa informação à direção. O Fernando aceitou a rescisão, porque ele até fala numa outra situação na entrevista que bater de frente com o dirigente sempre só estoura no jogador. Bom, vamos lá. Essa é a parte do Fernando, e muito grave essa parte, porque houve um erro da direção. A direção, através de alguns interlocutores, me passou o seguinte. O Fernando, antes de ir para Goiânia, entregou inclusive seu apartamento em Porto Alegre e tirou os filhos da escola. Bom, vamos analisar essa primeira parte. Se ele entregou o apartamento, o Fernando queria fazer o seu tratamento em Goiânia e voltar para o Internacional, sempre monitorado pelo departamento médico do Inter. Se ele entregou o apartamento e levou as crianças para lá, ok, porque ele tinha contrato só até o final deste ano. Se ele voltasse para o Inter, normal, em outubro já estaria à disposição, seriam 2 meses, ele poderia morar num hotel. Sem maiores problemas. Sem maiores problemas. Tá? O principal erro, e aqui eu não estou justificando a direção. O erro é todo da direção de não mensurar o tempo real
que o Fernando iria ficar fora, de não chamar o Fernando para uma conversa e tentar entender, Fernando, por que a direção descobriu isso depois, por que tu entregou o apartamento? É simples, era só uma conversa, a direção não teve condução boa da situação. A direção errou e traz esse problema à tona na semana de Grenal. E num grupo de WhatsApp de um movimento da gestão é dito, nossa, incrível que isso saiu já saiu na terça. Temos que focar 100% nos 90 minutos. A direção está achando que há um complô para prejudicar o Inter ainda. Uma parte da direção, não estou falando de presidente nem de vice-presidente de futebol. Do departamento de futebol. Que há um complô para prejudicar o Inter no clássico. A direção tem uma mania de perseguição muito grande. Tudo é para prejudicar o Esporte Clube Internacional. E não é. A gente está vendo que não é. Então a direção erra com o Fernando, erra com o Roger Machado. Já, mas por que com o Roger? Porque tirou um jogador importante dele na reta final, um jogador que dava consistência ao meio-campo do Internacional, que dava qualidade ao meio-campo internacional, talvez 10, 12 partidas, dependendo do curso das coisas do Campeonato Brasileiro, possam ser partidas decisivas para salvar o Inter de uma situação ainda pior. Faltou condução, faltou habilidade da direção do Internacional em negociar essa situação do Fernando. O Inter erra, mais uma vez. A gente não quer todo dia estar falando de problemas do Inter, mas parece que o Inter faz isso de propósito. As coisas acontecem no Internacional e a gente acaba tendo que parar para falar de problemas no Inter quando a semana seria para a gente falar de Clássico Grenal. Mais problemas, o Inter nos ingressos dobrou o valor do Grêmio. Ok, aí o problema é do Grêmio, muitos vão dizer, mas e o acordo que tem, que foi, sabe? São coisas que não precisam ser trazidas. É tão simples. Mas o Inter parece que é um imã de problemas e adora ter mais problemas, um atrás do outro. Tomara que esse ano acabe logo. E acabe de uma forma boa, o Inter na Série A e tudo bem. E que o Inter ganhe o Grenal domingo para dar uma apaziguada a mais na coisa. Porque do jeito que tá terrível. Valeu? Deixa o like, te inscreve no canal. Tamo junto, abraço! Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?